Então, boa noite. Hoje, na verdade, a gente vai dar continuidade a esse ciclo de aulas, né? E a ideia é que hoje a gente trabalha uma das aulas mais importantes, que seria drogas vasoativas. Em seguida, a gente vai fazer um pequeno intervalinho aí, tá? E a gente volta com manejo de via aérea, que também é super importante. Então, acho que de todos os dias, hoje e amanhã realmente vão ser os dias mais importantes aí, que vão vir com conteúdos realmente mais densos, tá? Mas, assim, são conteúdos que fazem parte da vivência de todo médico, tá? Então, vamos começar discutindo um pouquinho os conceitos principais de drogas vasoativas. E aí, para começar, eu tenho trazido para vocês uma revisão rápida, tá? Dos principais receptores. E aí, toda vez que a gente fala de droga vasoativa, obviamente a gente vai estar falando aí dos receptores adrenérgicos, né? Que vão ser os pontos chaves aí onde as drogas elas vão estar agindo, tá? Então, para isso, a gente precisa só revisar rapidamente esses receptores para a gente poder ir mais embasado para o conteúdo em si. E aí, para começar, a gente vai ver aí que os receptores adrenérgicos, eles são basicamente divididos em três grandes classes, que aí seriam os receptores alfa, os receptores beta e os receptores dopaminérgicos. Hoje a gente vai discutir todos esses receptores, tá? A gente vai discutir drogas que vão estar agindo aí em todos esses receptores. Os receptores alfa, a gente vai ver hoje também, eles vão estar divididos em alfa 1 e alfa 2, tá? E aí eu trouxe alguns slides específicos para a gente poder discutir a função de cada um deles. Já os receptores beta, eles vão estar divididos basicamente em três classes, tá? Nos beta 1, beta 2 e beta 3. E os dopaminérgicos vão estar divididos aí em DA1 e DA2. A gente vai falar muito desses receptores quando a gente for discutir especificamente a dopamina, tá? Então, vamos lá, só para a gente fazer uma revisão aí geral, né, assim, os receptores alfa, como eu tinha falado com vocês, eles vão estar divididos em receptores alfa 1 e alfa 2. Lembrar que para a gente aqui, a gente sabe que esses receptores, eles estão distribuídos pelo organismo todo, tá? Mas assim, como a gente está falando de droga vasoativa, então a gente tem um enfoque muito maior quando a gente fala, na verdade, da hemodinâmica desse paciente. Então, basicamente, o que eu vou focar mais aqui com vocês vai ser a ação desses receptores do ponto de vista cardiovascular. Tá? Então, a gente vai discutir muito a ação deles especificamente nesse contexto de hemodinâmica. Então, a gente vai estar falando basicamente aqui de coração e vaso. Então, toda vez que a gente fala de receptor alfa 1, o ponto-chave desse receptor para a gente é a ação dele no vaso, né? Então, seria aí um receptor que estaria muito associado a fazer vasoconstrição. Toda vez que esse receptor ele for ativado, ele vai fazer aí a vasoconstrição. Toda vez que a gente fala de receptor alfa 2, a gente lembra muito de dois contextos importantes aqui, tá? Então, toda vez que a gente fala de receptor alfa 2, a gente vai estar falando basicamente de receptores pré-sinápticos, e aí esses receptores específicos, eles vão fazer aí a função de vasodilatação, tá? A gente vai discutir um adendo específico dele. Quando a gente fala de receptor beta, a gente está falando aqui basicamente de receptor beta 1, de receptor beta 2 e de receptor beta 3, tá? O que é que vai importar mais para a gente? Disparado aí esse receptor beta 1, tá? Beta 1 e também o beta 2. Então, o receptor beta 1, para a gente vai ver que ele vai ser importantíssimo aí numa ação cardíaca, né? E aí vai ser uma ação que vai estar envolvendo muito o cronotropismo e o inotropismo. Então, ele, na verdade, vai ter um aumento de frequência cardíaca e vai ter um aumento de contratilidade, tá? Já o receptor beta 2, ele vai estar muito envolvido com o relaxamento do vaso. Então, perceba, quando a gente fala de receptor beta 2, a gente vai estar falando basicamente de vasodilatação, tá? Então, enquanto o receptor alfa 1, ele faz muito vasoconstrição, o receptor beta 2, ele vai fazer muito vasodilatação, tá? E o receptor beta 3, a gente vai trabalhar um adendo específico dele. Então, só revisando aqui, né? O receptor alfa 1, como a gente tinha falado, ele vai ser um receptor basicamente pós-sináptico, então, ou seja, ele vai ser aquele receptor que vai estar no órgão efetor. Então, toda vez que a gente fala desses receptores adrenérgicos, a gente vai estar falando basicamente de uma sinapse, e aí vai ser geralmente uma sinapse associada ao sistema nervoso simpático, tá? Então, vamos lá. Você tem o sistema nervoso simpático, você vai ter o neurônio específico, tá? E esse neurônio ele vai fazer sinapse com uma célula aqui do teu órgão efetor, tá? Pode ser uma célula, por exemplo, do teu coração. Então, toda vez que a gente fala que o receptor é pós-sináptico, é porque o receptor ele vai estar exatamente aqui, tá? O receptor vai estar nessa célula específica. Quando a gente fala que o receptor é pré-sináptico, é porque o receptor ele vai estar no neurônio, tá? A gente vai ver uma figurinha também. Então, esses receptores daqui, do ponto de vista de droga vasoativa, o que é que eu preciso saber
em relação ao efeito dele, aquilo que a gente tinha discutido, né? Ele faz muito bem vasoconstrição, tá? Então, esse receptor alfa-1 vai ser o principal receptor envolvido aí em vasoconstrição, tá? E em aumento, na verdade, dessa resistência vascular periférica. Quando a gente fala de receptor alfa-2, a gente já tem um raciocínio um pouco diferente, tá? Então, o receptor alfa-2, a gente viu que ele é um receptor eminentemente pré-sináptico, tá? Ou seja, esse receptor, na verdade, ele vai estar especificamente antes dessa sinapse, ou seja, era aquilo que a gente tinha discutido. Aqui é o teu neurônio, tá? Aqui é o teu órgão efetor. Então, perceba que esse receptor ele é pré-sináptico, ele está antes dessa sinapse. E aí, o que é que esse receptor alfa-2 faz? Esse receptor, uma vez sendo ativado, ele faz um feedback negativo e ele impede a liberação de noradrenalina aqui na fenda, tá? Então, toda vez que esse receptor ele é ativado, você vai ter menos noradrenalina nessa fenda, consequentemente, você vai ter uma diminuição dos efeitos adrenérgicos, tá? Os receptores beta, a gente já tinha também dado uma revisão geral, né? Eles estão muito associados ao músculo cardíaco em si, eles vão ter aí um aumento da frequência cardíaca e principalmente um aumento da contratilidade. Então, preciso que vocês peguem esse conceito, porque é a partir desse conceito que a gente vai entender um pouco o uso de algumas drogas específicas, tá? Principalmente em choque cardiogênico. Já quando a gente fala de receptor beta-2, do ponto de vista cardiovascular, ele vai ser um receptor pós-sináptico, então ele vai estar presente aí principalmente a nível de vaso, tá? E o que ele vai fazer vai ser um relaxamento da musculatura lisa, certo? Então, ele faz exatamente o inverso que o receptor alfa-1 vai estar fazendo, tá? Então, enquanto o receptor alfa-1 faz vasoconstrição, o receptor beta-2 vai fazer aí uma vasodilatação. O receptor beta-3 a gente nem vai comentar muito, né? Ele tem algumas funções específicas, assim, que a literatura traz, mas eu trouxe ele só para a gente realmente fazer uma revisão de todos esses receptores. Mas para a gente hoje ele não vai ter tanta utilidade, tá? Mas vamos lá. O que é que ele faz exatamente? Esse receptor beta-3 ele está muito associado a uma função mais metabólica, tá? Então ele vai estar presente principalmente aí em tecido adiposo, certo? E aí ele está associado principalmente à lipólise, então ele estaria associado a uma função muito mais metabólica do que uma função relacionada ao cardiovascular. Tá? Fora isso, ele está presente naquela gordura marrom, que é uma gordura que geralmente fica aí nessa região interescapular, né? E está presente principalmente em recém-nascido. E aí, uma vez essa gordura sendo estimulada, é uma gordura muito termogênica. Então, basicamente, essa gordura sendo estimulada, ela gera calor aí para o bebezinho, tá? Beleza, em relação aos receptores DOPA, a gente vai falar deles, do DA1 e do DA2, quando a gente for discutir a dopamina especificamente, tá? Ok, então vamos começar falando um pouquinho sobre Nora, né? Nora, na verdade, vai ser aí a principal medicação que a gente vai fazer em UTI em emergência, tá? Disparado vai ser aí a principal droga. Então, ela traz para a gente alguns conceitos, saíram alguns estudos novos sobre ela, tá? É uma droga, assim, que já tem algumas definições bem específicas, então ela já é padrão ouro, em algumas indicações, que a gente vai falar aqui também, e alguns estudos aí estão meio controversos ainda em relação ao uso dela em outros tipos de choque, tá? Que a gente vai ver aqui também. Beleza, então para começar, a noradrenalina seria o quê, né? A noradrenalina é o grande precursor da epinefrina. Então, como é que funciona aí a formação dessas catecolaminas, né? O nosso organismo, ele forma primeiro a dopamina, tá? A dopamina vai dar origem à nora, e a nora que vai dar origem à adrenalina, certo? Então, por isso que a gente diz que ele vem da dopamina em si, e ele vai ser o precursor aí da epinefrina ou da adrenalina, certo? Então, só que ele, na verdade, é o principal mediador do sistema nervoso simpático. Então, quando a gente falou daquela sinapsezinha do sistema nervoso simpático, que vai ser o neurônio, enfim, o órgão efetor aqui, basicamente, o neurotransmissor que vai estar envolvido aqui nessa sinapse vai ser a noradrenalina, tá? Ou norepinefrina. E aí, ele tem um efeito hemodinâmico aí muito relacionado a receptor alfa e a receptor beta, tá? Só que a gente precisa entender alguns conceitos aqui, que são conceitos chaves para a gente poder aplicar direitinho a norepinefrina, tá? Para começar, ela vai agir mais em receptor alfa ou em receptor beta? Isso aí tem que estar bem estabelecido na nossa cabeça, tá? A gente tem que ter um raciocínio muito voltado para isso. O que é que a literatura diz? Ele é um receptor eminentemente alfa, tá? Então, ou seja, ela vai ter uma predileção muito maior
para agir aí em receptores alfa-1, certo? Então, na verdade, assim que você inicia, mesmo você fazendo em baixa dose, geralmente ela vai agir muito mais em receptor alfa, tá? Quando você começa a aumentar essa dose, quando você começa a encharcar o paciente de noradrenalina, ele vai continuar agindo nesse receptor alfa, mas ele vai agir também aí em receptor beta, tá? Então, por isso que a gente diz que geralmente essa noradrenalina, ela está muito associada em receptor alfa, mas toda vez que a gente aumenta muito a dose, ela também vai agir aí em receptor beta. E aí, o que é que vai acontecer? Ela agindo nesses receptores beta, ela vai ter aí um aumento também de frequência cardíaca, tá? Mas, primordialmente, ela vai agir muito mais em receptor alfa. Agindo nesse receptor alfa, o que é que ela vai fazer? Primeiramente, ela vai tentar, na verdade, aumentar a pressão arterial pelo aumento da resistência vascular periférica, tá? Então, o principal efeito dela daqui vai ser vasoconstrição. E aí, você necessitando aumentar essas doses, ela vai agir também nesses receptores beta e ela vai originar um aumento desse débito cardíaco às custas de um aumento dessa frequência cardíaca, tá? Afinal de contas, vai estar agindo em receptor específico a nível cardíaco, aumentando a frequência cardíaca e aumentando aí o volume sistólico ejetado, já que ela vai aumentar a força de contração, certo? Então, o que a gente precisa entender é que ela vai ser um receptor primordialmente alfa, tá? Vai estar muito envolvido aí em receptor alfa. E aí, o que eu queria que a gente começasse a perceber aqui ela vai aumentar a pressão, mas principalmente pelo aumento da resistência vascular periférica, tá? Ou a resistência vascular sistêmica. Certo, então aumentando essa resistência, ela consegue aumentar a pressão. E aí a gente entra, na verdade, para o nosso primeiro raciocínio clínico de hoje, tá? Então perceba, se ela é um receptor que age muito bem, se ela é um neurotransmissor que age muito bem em receptor alfa, o que é que a gente já vai ter aqui de cara? Que ela vai ser a principal droga disparado aí para você usar em pacientes que estão plégicos, em paciente que o vaso, na verdade, está aberto. Tá? Que você precisa subir pressão desse paciente porque o vaso vai estar aberto. Qual é o principal tipo de choque que o vaso desse paciente fica aberto? Disparado aí seria o choque distributivo, né? Então, assim, a fisiopatologia de um choque distributivo está muito relacionada à plegia do vaso, então está muito relacionado à vasodilatação. Então, ela, na verdade, vai ser o padrão ouro, a principal droga que a gente vai estar utilizando aí nesses tipos de choque, principalmente o choque séptico. Tá? Então, ela faz, como a gente tinha discutido, uma intensa vasoconstrição, né, arterial e venosa, isso aí é super importante. E aí tem alguns estudos, né, que trazem para a gente o uso da noradrenalina associada à dobutamina em choque cardiogênico. A gente vai falar muito dessa dobuta também, tá? Vai ver que ela vai ser a droga padrão ouro para choque, principalmente cardiogênico. E aí o que é que esses estudos trazem, né? Que essa noradrenalina ela poderia ser utilizada aí em associação com a dobutamina, em choque cardiogênico, para aqueles pacientes onde você já melhorou a bomba, ou seja, você já iniciou a dobutamina, tá? Você já teve uma melhora de bomba, mesmo assim o paciente não melhorou pressão, tá? Mas o que é que esses estudos trazem para a gente também, né? Que a essa associação, então o uso dessa noradrenalina no choque cardiogênico estaria aí associado a um aumento dessa pós-carga, ou seja, vai aumentar o trabalho cardíaco, já que a bomba ela vai ter que trabalhar contra uma resistência que vai estar aumentada, afinal de contas a gente viu, fazendo a vasoconstrição vai aumentar aí essa resistência vascular, e com isso, na verdade, você teria um maior consumo de oxigênio pelo coração, tá? Então você estaria, talvez, predispondo ao paciente aí a algum grau de isquemia, certo? Então, por isso que a noradrenalina, como a gente vai ver, a principal indicação seria em choque distributivo, mas poderia estar aí associada à dobuta, tá? E essa associação você só deveria fazer quando você realmente não conseguir subir pressão desse paciente por outros meios, tá? Pressão desse paciente com choque cardiogênico. E isso estaria justificado realmente porque a noradrenalina ela aumentaria o trabalho cardíaco, fazendo com que esse coração ele precisasse de mais oxigênio. Tá? Então, o coração precisando de mais oxigênio e você estando diante de uma bomba já falida, né, que está evoluindo aí para um choque cardiogênico, poderia predispor esse coração a algum tipo de arritmia. Tá? É uma droga que ela só deve ser feita por acesso venoso central. Tá? E aí tem uma explicação bem básica para isso, né? Uma vez você fazendo em acesso venoso periférico, tá? Esse acesso, na verdade, ele pode sair da veia, isso a gente vê isso constantemente, né? Então, você pode estar fazendo uma infusão venosa
para esse paciente por acesso periférico de soro, enfim, de qualquer medicação, e, na verdade, o catéter venoso periférico, ele sair dessa veia, tá? E aí, uma vez isso acontecendo, e você estando infundindo nesse paciente a noradrenalina, o que ia fazer era uma vasoconstrição daquela região, tá? Daquele subcutâneo, predispondo aí o braço do paciente, enfim, a mão do paciente à isquemia, tá? E aí poderia, inclusive, cursar aí com amputação. Então, geralmente, a gente só faz por acesso venoso central, tá? A dose é bem controversa também pela literatura. O que a gente tem é que seria uma dose inicial de 0,05, né, micrograma quilo minuto, tá? E aí o que os livros trazem é que existiria uma dose teto, que aí estaria em torno de 1 micrograma quilo minuto, tá? Só que não é isso que a gente vê na prática, né? O que a gente vê é que pacientes realmente muito graves, com choques graves, enfim, a gente realmente faz doses aí bem maiores, tá? Mas essas doses, elas também vão estar associadas a mais efeitos colaterais, como a gente vai discutir aqui também. Beleza, então, quais são os outros adendos que a gente precisa entender em relação à hemodinâmica, né, dessa nora? Então, como a gente discutiu, né, ela faz uma vasoconstrição muito potente. Isso por quê? Porque ela age muito mais em receptor alfa, né? Então, ela vai fazer essa vasoconstrição e o efeito vasoconstritor vai ser muito maior do que o efeito relacionado à frequência cardíaca e o efeito relacionado à contratilidade. E agora a gente já conseguiu entender por quê, né? Porque ele age muito mais em receptor alfa do que em receptor beta. Quando ele vem agir aí em receptor beta, geralmente você já aumentou demais a dose específica dessa medicação, tá? Outro ponto importante que traz para a gente assim uma justificativa bastante interessante para utilizar ela quando a gente está falando de um choque séptico é porque ela faz uma venoconstrição interessante. Então, na hora que ela faz essa venoconstrição, ou seja, na hora que ela altera essa capacitância venosa, que ela faz essa venoconstrição, ela consegue aumentar o retorno venoso, tá? A veia vai ficar mais fechadinha, então o sangue realmente vai tender a ir para frente, ou seja, a voltar realmente para o coração, tá? Aumentando aí esse retorno venoso, que vai ter um aumento dessa pré-carga. Então, toda vez que a pré-carga ela é aumentada, você vai aumentar o volume de sangue dentro dessas câmaras. Aumentando o volume de sangue dentro dessas câmaras, o que é que vai acontecer? Automaticamente você vai passar aí para ter um aumento do volume sistólico ejetado, tá? Ou seja, você vai aumentar o débito cardíaco desse coração. O que a gente preconiza também é que ela teria aí talvez poucos efeitos relacionados ao débito cardíaco, tá? Isso porque a gente sabe que o débito cardíaco é dado para a gente por uma fórmula que seria a frequência cardíaca vezes o volume sistólico ejetado. E aí o que é que a gente tem? Ela geralmente altera muito pressão às custas de quem? Às custas de um efeito mais alfa. Então, ela altera muito pressão, não às custas de efeito no débito, né? Ela vai alterar a pressão muito às custas de resistência. E aí, perceba, realmente ela não vai alterar muito frequência cardíaca, contratilidade e não vai alterar muito o volume sistólico ejetado. Por quê? Porque ela não vai alterar muito, ela não vai atuar muito em receptor beta. Ela não vai alterar tanto contratilidade e frequência cardíaca, tá? Então, quando a gente fala de pressão arterial, a gente sabe que pressão arterial vai ser igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular, essa resistência vascular sistêmica. E aí a gente vê que ela vai alterar muito pressão às custas do aumento dessa resistência, já que ela vai estar agindo muito mais em receptor alfa, beleza? Então, por isso que a gente fala que ela teria pouco efeito aí no débito cardíaco, porque ela não tem tanto efeito em receptor beta, tá? Certo. E aí, como a gente tinha discutido, esse aumento de pressão arterial vai ser muito mais às custas de vasoconstrição, ou seja, vai ser muito mais às custas do aumento da resistência vascular sistêmica. E outro efeito que ela causa aí seria um efeito muito mais relacionado a uma bradicardia do que a uma taquicardia. E aí é bem interessante a gente entender aqui. Toda vez que a gente faz uso de uma noradrenalina, o que é que vai acontecer? Ela vai agir nesse receptor alfa, né? E agindo nesse receptor alfa vai ter o aumento dessa pressão arterial. Na hora que tiver o aumento dessa pressão arterial, automaticamente vai estar associado o que aí? Vai estar associado a uma estimulação dos nossos barorreceptores, tá? Então, os receptores associados à pressão arterial, eles vão flagrar esse aumento dessa pressão arterial, e aí, o que é que esses barorreceptores fazem? Eles vão tentar equalizar essa pressão, ou seja, eles vão tentar diminuir um pouquinho a tua frequência cardíaca, tá? Então, é uma droga que tende a dar bradicardia reflexa.
Ah, mas ela nunca vai dar taquicardia? Vai, tá? Ela pode sim estar associada à taquicardia, principalmente quando você faz em altas doses, ou em pacientes realmente que sejam mais sensíveis, tá? Em pacientes que já tenham algum grau de arritmia, enfim, então ela pode aí cursar com uma taquicardia, tá? Então, qual seria a indicação principal? Então, diante de tudo isso que a gente discutiu agora, disparado aí, a indicação principal dela seria realmente para pacientes hipotensos, tá? Que eles são irresponsivos a volume. Quem são, basicamente, esses pacientes irresponsivos a volume? Pacientes com choque séptico, tá? Então, a indicação principal seria realmente aí no choque distributivo, principalmente no choque séptico. É tanto que o Surviving Sepsis, ele traz para a gente que o conceito de choque seria o quê? Seria aquele paciente que tem um foco infeccioso, que tem, na verdade, um estado de hipoperfusão e que ele não responde a volume. Tá? Então, o conceito principal já é, na verdade, essa falta de resposta à reposição volêmica. E aí, a droga principal aí, disparado, seria realmente a norepinefrina. Tá? Beleza, então, o que é que a gente tem, na verdade, para a gente finalizar essa discussão de nora, né? Então, quando é que eu uso, enfim, o que é que os estudos estão falando corriqueiramente, né? Então, o que todo mundo já sabe que seria um consenso, trazido aí pelos principais guidelines, seria que ela, disparado aí, seria a principal droga para a gente utilizar em choque séptico, tá? Então, em choque séptico seria realmente a droga aí padrão ouro, tá? E aí a gente já entende por quê. A gente sabe, hoje a meta não é falar de choque especificamente, né? Mas a gente sabe que existem vários tipos de choque. Basicamente, a gente divide aí, em uma fisiopatologia em 4 tipos de choque, né? Então, choque obstrutivo, hipovolêmico, cardiogênico e distributivo, e a gente sabe que o distributivo é o único choque que cursa com diminuição da resistência vascular, tá? Da resistência vascular sistêmica. Então, na hora que você diminui essa resistência, você já sabe que o paciente está plégico. Então, não é um defeito de bomba, não é um defeito de volume, tá? Não é um defeito de oxigenação. Então, aqui o defeito vai ser basicamente o quê? O vaso que se dilatou demais. Então, por isso que a gente precisa fazer uma droga que seja eminentemente alfa, para eu fazer essa vasoconstrição e eu conseguir subir pressão. Tá? Então, de cara aí seria a principal medicação, tá? Por esse efeito alfa dela. Beleza, fora isso, o que é que a gente começa a perceber aqui em relação a alguns estudos, né? A gente tinha discutido que em choque cardiogênico ele pode ser sim usado. A gente vai ver que em choque cardiogênico a droga padrão ouro vai ser a dobutamina, tá? A gente vai discutir e vai entender o porquê dela ser essa droga padrão ouro aí em choque cardiogênico. Só que mesmo quando você faz dobuta, alguns pacientes, na verdade, não conseguem subir bem pressão. Então, o que é que a gente faz? A gente associa aí a noradrenalina, tá? Então, alguns estudos mostram que você pode fazer essa associação e que essa associação não traria um aumento de risco maior de causar nesse paciente certos graus de arritmia, tá? No entanto, essa associação, na verdade, vai ser uma associação que pode predispor o paciente a um certo grau de isquemia, tá? E a gente já sabe por quê, porque na hora que ela faz a vasoconstrição, o coração ele vai precisar trabalhar contra uma resistência maior, porque você aumentou a pós-carga desse paciente. Como esse coração vai ter que trabalhar contra uma resistência maior, esse coração vai consumir mais oxigênio, tá? Então, se você não tiver, na verdade, um aporte ideal de oxigênio para essa bomba que está consumindo demais, claro que essa bomba ela pode entrar em um processo de isquemia, tá? E o que aqui a gente tem também de super recente, tá? Que alguns estudos mostraram para a gente, que é bem interessante, que algumas pessoas, né, possuem uma conduta de iniciar a noradrenalina em choques hipovolêmicos que são mais graves, tá? E aí, o que é que acontece? A gente sabe que toda vez que a gente fala de choque hipovolêmico, a gente está falando de paciente que não tem volume. Ele sangrou demais, enfim, ou perdeu muito plasma, tá? É uma diarreia muito intensa, tá com diarreia e vômitos, enfim. E aí ele pode cursar com choque hipovolêmico. Ou seja, ele está perdendo algum grau de volume vascular, tá? E aí, geralmente, o tratamento principal vai ser o quê? Reposição desse volume, tá? Só que a gente começa a perceber que existem alguns choques hipovolêmicos que eles não conseguem ser sustentados só com essa reposição de volume. Então, são choques onde você repôs o volume importante aí para esse paciente e o paciente continua hipotenso. Então, qual seria o nosso próximo passo? Realmente fazer nora, tá? Então, o que é que alguns estudos mostram para a gente? Que o uso da nora é um pouco controverso em choque hipovolêmico que não foi completamente responsivo a volume, tá?
esses estudos evidenciam que os pacientes eles teriam um maior grau de mortalidade. Só que aí, qual é o grande problema, né? Qual é o grande conflito desses estudos? Provavelmente, você só vai fazer noradrenalina em um choque hipovolêmico muito grave. Ou seja, será que foi realmente a noradrenalina que fez com que esse paciente evoluísse aí para um desfecho de óbito? Ou será que é porque o estado clínico desse paciente já era um estado clínico mais grave? Tá? Então, por isso que esses estudos eles não conseguem entrar em um consenso. O que se sabe é que, idealmente, em choque hipovolêmico, você vai repor muito volume e você só vai repor nora para esse paciente, você só vai iniciar a nora para esse paciente naqueles onde você realmente acha que já fez todo o volume que o paciente precisa, tá? Ou naqueles onde você está repondo o volume e o paciente continua irresponsivo, certo? Então, geralmente, a gente só faz nesses quadros. Quando a gente for discutir amanhã a parte de monitorização, isso aqui vai ficar bem mais claro, tá? A gente vai ver algumas condições específicas que a gente faz uma monitorização e a gente consegue definir quando o problema desse paciente é droga vasoativa ou quando o problema específico desse paciente vai ser aí volume, tá? Então, isso aqui vai começar a ficar um pouco mais claro. Beleza, quais seriam os principais efeitos colaterais, né, dessa medicação? Então, a gente já tinha discutido um efeito principal aí, que seria a isquemia. E quando eu falo isquemia, eu não estou falando só isquemia cardíaca, né? A gente discutiu o porquê dessa isquemia cardíaca pelo aumento do consumo de CO2. Quando a gente fala aqui de isquemia, a gente está falando de isquemia de um ponto de vista geral, tá? Então, por exemplo, altas doses, a gente já sabe, isso já é consenso, que altas doses de nora pode predispor aí ao paciente a, por exemplo, isquemia periférica, tá? Fazendo com que ele possa até perder dedo, enfim, tá? Pode ter aí uma isquemia digital. Fora isso, a gente sabe que um dos efeitos principais aqui dessa nora é fechar rim do paciente, tá? Então, a nora, quando você faz aí em altas doses, ela diminui muito a taxa de filtração glomerular, ela diminui muito a perfusão renal, tá? E pode predispor aí o paciente a uma insuficiência renal. E teria outro efeito também, que estaria ocasionado aí a certo grau de imunossupressão. A gente não sabe direito, tá? Como está associado essa fisiopatologia. O que a gente sabe é, a nora é uma catecolamina endógena, né? Que a gente vai estar fazendo nesse paciente de forma exógena, beleza. Mas é uma catecolamina endógena que está muito associado a quadros relacionados a choque, enfim, a quadros relacionados a uma resposta inflamatória, né? Então, toda vez que o paciente está diante aí de algum trauma específico, a gente sabe que essa catecolamina ela sobe. E aí seria um hormônio muito relacionado, seria um neurotransmissor, desculpa, muito associado aí ao estresse. Tá? Então, e a gente sabe que em momentos de estresse, o paciente ele passa aí por um processo de imunossupressão. Então, o que se sabe é que, por ele ser um neurotransmissor aí muito associado a quadros relacionados ao estresse, ele também poderia estar causando aí um certo grau de imunossupressão, beleza? Beleza, então a gente discutiu um pouquinho nora, que é a principal droga, a gente vai discutir agora a adrenalina ou epinefrina, né? E aí a epinefrina, como eu tinha dito, ela é, na verdade, uma catecolamina que está vindo da metabolização da nora. Então é sempre dobuta que vai, dopa que vai gerar nora que vai gerar epinefrina. Tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho ela. Ela, na verdade, tem alguns estudos que estão saindo aí, que também são estudos bem conflitantes, tá? Tem uns estudos japoneses que vieram aí, inclusive, contestar o uso dela até em parada cardíaca, que a gente sabe que ela seria aí disparado a pedra angular de um tratamento de um paciente com RCP, que esteja em parada cardíaca, né? Que você esteja desenvolvendo aí uma RCP, tá? Então, beleza. Vamos começar e depois a gente discute esses estudos. Então, ela, na verdade, é o protótipo das catecolaminas endógenas, né? Então, ela vai ser aí muito produzida pela adrenal, tá? E ela vai ser armazenada também pela adrenal. Então, ela vai ser produzida e armazenada aí do ponto de vista das adrenais, tá? Ela tem alguns usos que já são bem consolidados, tá? Então, tem alguns pontos específicos aí que ela já está bem consolidada, principalmente em parada cardíaca, e isso a gente vai discutir até um adendo específico que eu trouxe aí de um estudo, tá? Principalmente em anafilaxia, a gente também vai discutir até a fisiopatologia, o porquê ser ela, tá? Por que eu não uso uma nora? Por que eu não uso uma dobuta? A gente vai discutir especificamente isso. E ela também está muito associada aí a paciente com asma, que a gente também vai ver quando falar das principais indicações. Tá? E a gente vai entender o porquê de ser especificamente ela e não outro beta, tá? E não outro agonista beta.
E aí, o que é que a gente tem para começar discutindo a adrenalina, né? Então, a adrenalina, ela vai ser um pouco o inverso do que a gente viu lá na Nora. Quando a gente falou de Nora, a gente viu que a Nora, na verdade, ela vai ter um efeito muito mais alfa do que beta, né? Então, ela, na verdade, já em pequenas doses, ela começa a agir aí em receptor alfa, e aí, em seguida, você vai aumentando essas doses, e aí ela vai agindo também em outros receptores, né? Então, ela vai agindo também em receptor beta. O que é que a gente tem especificamente para a adrenalina? A gente tem basicamente o pensamento inverso. Tá? Então, quando a gente fala de adrenalina, o que a gente está falando aqui é o quê? Ela vai agir muito mais em receptor beta. Tá? Então, toda vez que a gente começa ela em pequenas doses, ela vai estar agindo muito mais em receptor beta. À medida que a gente vai aumentando essas doses, ela permanece agindo em receptor beta, mas vai agir também em receptor alfa. Tá? Então, ela tem um pensamento inverso em relação ao pensamento da Nora, tá? Que teria um tropismo muito mais aí por receptor alfa. Beleza. Em relação à vascularização periférica, o que a gente sabe é, ela vai agir muito mais em receptor alfa, principalmente quando for rim, mucosa e pele, e vai estar agindo muito mais em receptor beta quando a gente falar de músculo liso. Tá? A gente vai entender isso daqui e vai expandir um pouco o raciocínio para a gente entender uma questão clínica bastante importante aqui dela. Então, o que foi que eu tinha discutido com vocês, né? Que ela vai ter esse efeito alfa e que ela vai ter um efeito beta também. E aí, o que é que eu queria que a gente parasse para dar uma lida aqui, tá? Então, perceba, toda vez que você inicia ela em doses menores, tá? Ela vai estar agindo, ela vai ter uma predileção maior por receptor beta, tá? À medida que você vai aumentando essas doses, ela vai começar a agir aí também em receptor alfa. Então, de cara, pare e pense comigo agora. Se ela está agindo muito em receptor beta, ela vai fazer aumento de frequência cardíaca e aumento de contratilidade importante. Então, um dos efeitos colaterais básico aqui dela vai ser o efeito arritmogênico. Tá? Então, ela vai ter uma capacidade muito grande de originar nesse paciente arritmia, tá? Justamente por esse efeito beta, tá? Que ela vai estar aí agindo. Beleza, então o que é que a gente começa a perceber aqui? Ela age em receptor beta, né? Mas ela vai agir aqui em receptor beta 1 e em receptor beta 2 também. E a gente já tinha discutido que o receptor beta 1 vai aumentar frequência e força, e o receptor beta 2 vai fazer vasodilatação, tá? Então, toda vez que a gente fala especificamente da adrenalina em uma dose terapêutica aí considerável, ou seja, uma dose mais alta, tá? Ela vai estar agindo em receptor beta, mas ela também vai estar agindo em receptor alfa. Quando ela agir nesse receptor beta, ela vai conseguir aumentar o débito cardíaco às custas dessa frequência, tá? Do aumento dessa frequência e do aumento do volume sistólico ejetado, né? Porque ela aumenta a contratilidade. E aí, ela também vai agir em receptor beta 2 e vai fazer aí uma vasodilatação, tá? Então, toda vez que ela tiver em dose terapêutica, você já sabe que vai ter aumento de força, aumento de frequência e vai ter aí uma diminuição da resistência vascular periférica, né? Dessa resistência vascular sistêmica, às custas do efeito beta 2, tá? E aí, à medida que a gente for aumentando essa dose, ela vai estar agindo aí em receptor alfa, originando aí uma vasoconstrição, tá? Então, ela, na verdade, vai reverter esse efeito beta 2, tá? Ela vai agir em receptor alfa e ela vai aqui conseguir aumentar a resistência vascular sistêmica, beleza? Ok, então o que a gente entendeu aqui, para a gente resumir dessa epinefrina, é que ela vai, consequentemente, agir muito mais em receptor beta, e à medida que eu vou aumentando a dose, ela vem e vai agir em receptor alfa, né? Pensamento inverso da adrenalina. Perdão, da noradrenalina. Beleza. O que é que a gente já começa a perceber aqui? Ela talvez seria uma droga bastante interessante para você estar usando aí, principalmente em paciente com choque anafilático, tá? Ou seja, principalmente em paciente que teve uma reação alérgica aí exacerbada, tá? E aí essa reação alérgica exacerbada vai originar nesse paciente o quê? Principalmente broncoconstrição e plegia. Então, na hora que ele fizer a broncoconstrição, a gente sabe que o principal receptor associado a brônquio para fazer broncoconstrição e broncodilatação vão ser os receptores beta. Tá? Então, precisaria fazer uma droga que fosse agir nesse receptor beta para ajudar aí o paciente a abrir essas vias aéreas, tá? A abrir, na verdade, esse brônquio. Só que, além disso, quando a gente fala de choque anafilático, a gente está falando de um paciente que teve uma plegia, ou seja, um paciente que ele está vasodilatado. E aí,
É tanto que esse choque se enquadra na classificação de choques distributivos, né, igual ao choque séptico. Então, também é precisável ter uma ação alfa importante. Então, por isso que a adrenalina vai ser a principal droga aí utilizada, porque ela vai ter esse efeito beta tão interessante, tá, para fazer essa broncoconstrição e para diminuir a liberação de histamina desses mastócitos, e ela também vai ter aí esse efeito alfa importantíssimo para fazer a vasoconstrição, tá? E aí reverter essa pressão arterial às custas realmente do aumento dessa resistência, já que o paciente ele vai estar hipotenso, às custas principalmente da diminuição dessa resistência, tá? Então, é por isso, na verdade, que a principal indicação seria nesse choque anafilático, né, como a gente já tinha discutido, principalmente por esse efeito beta e pelo efeito alfa. Né? E aí, alguns estudos trouxeram uma discussão aí super interessante. Tá? Então, vamos parar, na verdade, para a gente pensar um pouquinho e refinar um pouquinho o raciocínio. Perceba, qual é o grande problema de um paciente com choque cardiogênico? O grande problema desse paciente é que o paciente ele não tem uma bomba efetiva, tá? Então, imagine, por exemplo, um paciente que foi admitido no seu plantão, tá? E esse paciente, por exemplo, infartou. Teve um infarto aí extenso de VE, tá? Então, o paciente ele não tem uma bomba efetiva. Então, ou seja, a pressão desse paciente vai cair porque você diminuiu o débito, tá? Então, a pressão desse paciente cai porque você não tem uma bomba efetiva para gerar um volume sistólico para colocar o sangue para frente. Beleza, então o que eu preciso basicamente nesse paciente seria o quê? É melhorar a contratilidade dessa bomba, né? Então eu preciso, na verdade, estar agindo aí principalmente em receptor beta para fazer com que o coração desse paciente bombeie bem, tá? Beleza, então por isso que a principal droga vai ser a dobuta, que a gente vai discutir ela também, tá? Que ela vai ser uma droga eminentemente beta. Ok, então eu já entendi que no choque cardiogênico eu preciso estar agindo aí em receptor beta, tá? Só que o que é que pode acontecer? Já fiz uma droga eminentemente beta e mesmo assim não estou conseguindo aumentar a pressão do paciente. Então vamos voltar para aquela fórmula. A pressão arterial vai ser igual ao débito cardíaco vezes a resistência. O que é que a gente tem aqui? A pressão arterial de um paciente em choque cardiogênico vai estar diminuída porque o débito desse paciente vai estar baixo, né? Já fiz droga beta, já tentei melhorar o débito, só que mesmo assim a pressão do paciente ainda não ficou adequada. Esse paciente ainda não tem um nível de pressão suficiente para causar aí uma perfusão adequada, tá? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tentar subir também a resistência. Tá? Então, o que é que eu faço? Já fiz uma droga eminentemente beta, como a dobuta, e eu preciso agora aumentar essa resistência. Então, eu vou lá e vou fazer nora para o paciente. Tá? Então, eu vou tentar aumentar essa resistência às custas de uma vasoconstrição associada aí a um receptor alfa. Beleza. Então, a gente já sabe que pode existir essa associação em choques cardiogênicos mais graves, tá? Só que aí você para e pensa, ok, mas a gente acabou de discutir que a adrenalina, ela é uma droga que ela age muito bem em receptor beta, e se eu aumentar a dose, ela também vai agir em receptor alfa. Ou seja, naquele choque cardiogênico grave que eu estou fazendo dobuta e nora, eu posso tirar essa dobuta e essa nora e iniciar a adrenalina. E fazer para esse paciente uma droga que está agindo em receptor beta, que está tentando aumentar o débito cardíaco, e se não tiver um aumento satisfatório desse débito cardíaco, o que é que eu posso fazer? Eu aumento um pouco a dose e eu vou agir também em receptor alfa. Tá? Então, eu também vou aumentar essa resistência e eu vou tentar subir a pressão do paciente. Pode, tá? E aí, o que foi que os estudos mostraram, na verdade, né? Que são estudos bem conflitantes. Que alguns pacientes estavam fazendo a adrenalina especificamente e outros pacientes estavam fazendo dobutinora, tá? Então, aí, eles fizeram a associação entre esses dois pacientes, entre esses dois grupos, né? E aí, o que foi que eles viram? Que os pacientes que faziam muito mais epinefrina, que faziam muito mais adrenalina, seriam pacientes que teriam aí uma incidência de mortalidade mais elevada, tá? E aí, por que isso? E aí, quando eles foram tentar estudar essa fisiopatologia, eles viram que provavelmente a adrenalina, a gente já viu que um dos principais efeitos colaterais dela é o quê? Aumentar demais a frequência cardíaca e originar nesse paciente arritmia. Então, esses pacientes, eles tinham desfechos relacionados à arritmia maior. Tá? Então, esses pacientes, na verdade, eles tendiam a ter mais arritmia, ou seja, tendiam a ter mais mortalidade. Tá? Outro ponto importante que também foi avaliado por esses estudos foi o consumo do próprio oxigênio pelo músculo cardíaco. Então, aqui, quando a gente fala de um choque cardiogênico, eu falo de um paciente que eu preciso melhorar a bomba,
mas de uma bomba que já está mais ou menos falida, tá? Então, o que eu preciso aqui é melhorar o trabalho dessa bomba sem aumentar demais o consumo desse oxigênio. Se eu fizer com que a bomba precise consumir cada vez mais oxigênio, eu vou piorar aquele estado de infarto que o paciente está. E aí o que a gente percebe é que a epinefrina ela faz exatamente isso, ela aumenta muito a frequência cardíaca, tá? Então ela vai aumentar o consumo de oxigênio pelo miocárdio, tá? Então ela podia estender ou agravar um quadro relacionado a infarto. E aí, é basicamente isso o que os estudos trazem para a gente, tá? Então, atualmente, o que a gente mais recomenda para os pacientes em choque cardiogênico é realmente dobuta, e aí, havendo a necessidade de estimulação alfa, você ia associar a nora, tá? E não fazer especificamente a adrenalina. Beleza, só que recentemente, eu acho que foi em fevereiro agora de 2020, que saiu um estudo, uma meta-análise que avaliou aí só ensaios clínicos associados a esses dois grupos, tá? E essa meta-análise teve como desfecho que os dois eram... o grupo epinefrina teve mortalidade e morbidade basicamente igual ao grupo dobuta-nora. Então, perceba que a gente voltou realmente à estaca zero. A gente já tinha um consenso específico sobre o uso de dobuta-nora associado a choque cardiogênico e atualmente a gente tem que as duas drogas aí seriam equipotentes, tá? Então a gente precisa realmente de mais estudos para a gente finalizar e fechar esse raciocínio, tá? E outro ponto importante, que aí é bem interessante, né, um estudo aí bem conflitante, que foi esse estudo japonês que eu tinha discutido com vocês, né, que a gente ia falar, que seria o uso específico da adrenalina em parada cardíaca. A gente tem que hoje a adrenalina seria uma das principais recomendações para paciente que você está fazendo na RCP. Né? Você vai reanimar lá o paciente e a gente sabe que seria a droga principal. Inclusive, você usa em qualquer ritmo de parada cardíaca, seja em ritmo chocável ou não chocável. Né? As pessoas começaram a avaliar. Ela tinha uma recomendação tão forte, mas assim, de onde é que vinha essa recomendação? Quando a gente começou a parar para estudar isso, a gente viu que essa recomendação ela vinha basicamente de estudos feitos lá na década de 70 e eram estudos feitos com animais. Tá? Então, não há, na verdade, grandes estudos, ensaios clínicos, enfim, que relacionam aí essa adrenalina como uma droga importantíssima em parada cardíaca. E aí saiu um estudo mais recente que mostrou que pacientes que foram reanimados com adrenalina, tá? Esses pacientes, se houvesse o retorno à circulação espontânea, ele saísse desse quadro de parada cardíaca, eles tenderiam a ter piores desfechos do ponto de vista neurológico, tá? E aí a gente começa a perceber, será que realmente ela seria a principal droga a ser utilizada aí? Então, atualmente, o que todos os guidelines de parada cardíaca dizem é que ponto final, ela é a droga padrão ouro, tá? Mas estão vindo aí alguns estudos que estão começando a contestar isso. O que a gente sabe desse último guideline que saiu, relacionado à parada cardíaca, é que realmente ela é a droga principal, tá? Mas aí talvez esses outros estudos que estão saindo comecem a contestar isso e a gente comece, na verdade, a avaliar outras drogas, tá? Para serem usadas também em parada cardíaca. Beleza, então a gente discutiu um pouquinho sobre a adrenalina, a gente entendeu as principais indicações, entendeu mais ou menos como é que a gente faz ela aí, principalmente nos choques específicos, né, que ela teria uma indicação principal, e vamos falar agora de uma droga que é uma droga assim bastante polêmica, né, que seria a dopamina. A dopamina, na verdade, é uma droga bem relacionada à moda, tá? Então, às vezes tem alguns estudos que dizem, não serve para nada, então você simplesmente vai e abandona ela, né? Tem hospital, inclusive, que nem compra. Aí vem uma leva aí de vários estudos que dizem, não, ela vai ser bacana, ela pode ser usada nisso, nisso, nisso. A gente volta ao modismo de usar ela, tá? Então, na verdade, o ideal é que a gente entenda a farmacologia específica dela para a gente saber quando é que ela teria aí essas indicações, tá? Mas ela é uma droga é uma droga da moda, né? Tem hora que ela tá em alta e tem hora que ninguém quer saber, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Qual é a principal particularidade de uma dopamina, né? Primeira coisa importante é a dopamina, ela consegue agir nos 3 receptores, tá? Então, ela consegue agir em receptor alfa, ela consegue agir em receptor beta e ela consegue agir em receptor DA, que seria o receptor dopaminérgico. Então, perceba que ela é uma droga bem trifásica, né? Então, a depender da dose que você faz, ela vai ter uma predileção por um receptor específico.
É bem parecido com o raciocínio que a gente já tinha de adrenalina e de nora, né? Sabendo que um age mais nesse receptor, a gente aumenta a dose, ela vai tender a agir nesse outro receptor, enfim. Aqui o que a gente tem é que ela vai tender a agir nesses 3 receptores, a depender da dose também. Então a gente vai sempre classificar a dopa em dose dopa, dose beta e dose alfa, tá? Então ela tem, na verdade, essa ação específica nesses 3 receptores. E aí, o que é que ela traz para a gente de novo? Né? Um conceito bem interessante que a gente não tinha visto com nora e a gente também não tinha visto com adrenalina. Tá? Então, o conceito novo, ela consegue agir em receptor DA. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho esses receptores agora. A gente falou de receptor alfa, falou de receptor beta, né? Mas a gente não tinha discutido esses receptores DA, e eu tinha dito para vocês que a gente ia falar especificamente aqui. Então, existem basicamente 2 receptores DA, que seriam o DA1 e o DA2. Tá? E aí, para aqui, para a gente, o que a gente vai ver mais é a ação dela nesse receptor DA1. Tá? O que é que ela faz? Esse receptor DA1, uma vez sendo estimulado, tá? Ele vai causar aí uma vasodilatação em leito renal e em leito mesentérico. Seriam os 2 principais leitos aí que estariam associados a essa vasodilatação. Tá? Se preconiza que também há um certo grau de vasodilatação coronariana e vascular, e cerebral. Tá? Beleza, então, tendo em vista que ela vai agir muito, ela vai dilatar muito rim e vai dilatar muito o intestino, né, os vasos que estão aí relacionados à circulação esplâncnica, o que a gente vai perceber é ela sendo feita em uma dose específica, que a gente vai chamar de dose DOPA, né, ela vai agir principalmente nesses receptores daqui e vai causar principalmente isso, essas vasodilatações, tá? Beleza, então o que era que a gente preconizava antes, tá? A gente tinha visto agora que a noradrenalina, ela é uma droga muito importante para agir em receptor alfa, né? E ela fecha muito periferia, ela vai fazer uma vasoconstrição importante, e a gente viu que um dos principais eventos colaterais dela vai ser processos relacionados à isquemia, né? Isquemia de dedo, enfim, vai fechar a circulação renal. Então, o que era que a gente começou a perceber? Se o paciente ele era um paciente em choque, né, onde o choque, na verdade, já faz esse processo de hipoperfusão. E esse paciente, na verdade, ele tinha a circulação renal dele mais comprometida, então o rim desse paciente ia estar mais fechado, né, ia estar mais vasoconstricto. Eu podia simplesmente, por exemplo, para um paciente em choque séptico, iniciar a medicação de escolha, que seria a nora, que a gente já viu pela ação alfa, né, e aí tentar proteger o rim desse paciente fazendo dopamina em baixa dose. E aí, geralmente, né, seria uma dose aí em torno de 0,5 a 3, tá? Ok, então eu faria a associação dessas 2 drogas. Uma para tratar o choque, a nora para tratar o choque, para agir em receptor alfa, e faria a dopamina em uma dose menorzinha, tá? Para fazer a vasodilatação renal, só renal, tá? Para que o rim desse paciente não entrasse aí em processo de isquemia. E isso aí foi preconizado durante muito tempo, tá? A gente chamava, inclusive, essa dose de dose renal, dose DOPA ou dose renal. E o que foi que os últimos estudos mostraram para a gente, né? Fizeram grandes ensaios clínicos, onde alguns pacientes faziam só nora, né? E outros pacientes que estavam em choque séptico, enfim, em quadros mais críticos, fariam a nora associada a essa dose DOPA, tá? E aí o que a gente percebeu foi que realmente não havia uma melhora da função renal desses pacientes que faziam essa dose DOPA. Pelo contrário, tá? Esses pacientes, na verdade, eles teriam piores desfechos associados ao ponto de vista renal. Você diz, mas por que isso? Porque iniciar a dopamina em dose DOPA dava uma falsa sensação à equipe médica de que o paciente estava com o rim protegido. Então, na verdade, havia uma certa negligência. Eu parava de solicitar exame, eu não pedia mais ureia e creatinina desse paciente para avaliar, tá? Afinal, o rim dele estava protegido. Então, o que a gente viu foi que realmente é uma dose que ela não dá uma proteção renal. Pelo contrário, ela dá uma falsa sensação de proteção renal que faz com que você tenda a negligenciar mais a função renal daquele teu paciente. Tá? Então, isso caiu por terra e, atualmente, a dopamina em dose DOPA não é mais utilizada. Tá? A gente geralmente não faz. Só que ela também pode agir em receptor beta, como a gente viu, e aí seria uma dose intermediária, em torno de 3 a 5, tá? 2 a 5. A gente está agindo aí principalmente, primordialmente em receptor beta. Agindo em receptor beta, ele ia fazer o quê? Basicamente, um aumento dessa frequência cardíaca, um aumento dessa contratilidade e aumentando aí o débito cardíaco, tá?
E fora isso, ela vai agir em receptor beta 1, fazendo tudo isso daqui, e ela também vai agir em receptor beta 2. Quando ela agir em receptor beta 2, o que é que ela vai originar nesse paciente? Uma vasodilatação sistêmica, né? Receptor beta 2 está muito associado a vaso, fazendo aí essa vasodilatação. Na hora que ela faz essa vasodilatação, automaticamente ela vai tender a diminuir a pós-carga desse paciente, tá? Então, perceba, ela agindo eminentemente em receptor beta, ela aumenta a contratilidade, vai aumentar a frequência cardíaca, vai tender a subir o débito cardíaco desse paciente e ela ainda vai diminuir a pós-carga. Quando é que eu indico especificamente essa dopamina? Em dose beta, né? Quando você tem aquele paciente que está lá especificamente com uma bomba cardíaca que está precisando trabalhar melhor, mas essa bomba não é suficiente para trabalhar contra uma resistência alta. Então, você vai diminuir a pós-carga, você vasodilata um pouco o paciente, tá? E você aumenta essa contratilidade. Então, essa bomba ela vai trabalhar em condições ótimas, com a resistência bem mais diminuída, tá? Então, por isso que a gente utiliza, seria uma das principais indicações aí para a gente fazer em paciente com ICC, tá? Lembrar que se eu quero agir especificamente em choque cardiogênico, a minha droga padrão ouro vai ser sempre Dobulta, que a gente vai chegar lá, tá? Mas aí eu também posso utilizar a dopa, tá? E agora eu comecei a entender o porquê. Essa dopa em dose beta, ela vai melhorar a contratilidade, vai aumentar a frequência e ela vai diminuir a resistência que esse coração trabalha. E fora isso, a gente pode fazer a dose dopa, a dose alfa, essa dopamina em dose alfa. Então, a gente já estudou a dose dopa, a gente já viu a dose beta e agora a gente está vendo a dose alfa. A dose alfa seria o quê? Doses aí maiores do que 10. Tá? E aí ela tenderia a ter uma intensa atividade alfa. Então, ela ia estar agindo aqui basicamente como uma nora. Tá? Então, ela está agindo muito mais aqui como uma nora. Tá? Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai aumentar a resistência vascular periférica, consequentemente, ela vai aumentar a pressão arterial, certo? O débito cardíaco vai estar pouco alterado. Por quê? Porque ela não vai estar agindo em receptor beta, ela vai estar agindo primordialmente em receptor alfa. Então, você não vai ter um aumento de contratilidade. Aqui ela vai estar agindo primordialmente em receptor alfa. Se você quiser que ela vá agir especificamente em receptor beta, você precisa fazer ela naquela dose beta, tá? Fora isso, o que é que a gente começa a perceber? Ela, agindo especificamente nesse receptor alfa, ela vai aumentar muito a pressão da artéria pulmonar, tá? Então, ela vai tender a fazer uma vasoconstrição dessa artéria pulmonar e vai tender a aumentar muito essa pressão da artéria pulmonar. Então, de cara, ela seria contraindicada em insuficiência cardíaca direita. Por quê? Porque o coração direito já é um coração que está falido, tá? É um coração que está insuficiente. Se você aumentar muito essa resistência, ou seja, se você fizer uma vasoconstrição mais potente dessa artéria pulmonar, esse coração ele não vai conseguir vencer essa resistência, tá? É um coração que já está insuficiente, esse coração esquerdo, ou perdão, esse coração direito, tá? Então ele não vai conseguir jogar esse sangue para a artéria pulmonar. Fora isso, outra contraindicação bastante lógica aí, né? Então, se ela aumenta a pressão da artéria pulmonar, obviamente você jamais deve fazer em pacientes que tenham uma hipertensão pulmonar, tá? Por alguma causa específica. Então, geralmente a gente não faz a dopamina em dose alfa. Beleza? Beleza. Entendido isso, vamos parar para a gente ver finalmente quais são as grandes indicações dela hoje, né? O que é que os estudos trazem para a gente especificamente em relação à dopamina hoje, né? Então, basicamente, o que a gente tem já estudado de cara é que em choque séptico saiu um estudo bem interessante, tá? Que utilizava dopamina em dose alfa e a noradrenalina, tá? E aí o que foi que a gente percebeu? Que ela aumentava a mortalidade, tá? Então, nesse estudo, os pacientes que mais morriam eram os pacientes que estavam fazendo a dopamina. E aí, por quê? Provavelmente, tá? Porque ela vai originar aí uma piora dessa função cardíaca. Por quê? Porque ela ainda vai estar, mesmo ela em dose alfa, tá? Ela ainda vai estar agindo um pouco nesses receptores beta. E na hora que ela age nesses receptores beta, ela estaria aumentando o trabalho cardíaco. Tá? Então, geralmente, em pacientes choque séptico, a gente realmente considera nora. Tá? E aí, mesmo fazendo essa associação, mesmo fazendo esse estudo específico que viu ela em dose alfa, que ela tenderia a estar agindo aí igual a uma nora, ela aumentou a mortalidade desses pacientes, tá? Principalmente aí pacientes cardiopatas. Outro ponto importante que ela traz para a gente é um certo grau de bradicardia, ela traz para a gente, na verdade, um tratamento específico de bradicardia sintomática. Então, atualmente, ela é
a grande indicação para você fazer em paciente que tem um certo grau de bradicardia até que a intervenção seja feita. Por exemplo, a gente sabe que existem algumas bradicardias, tá? A gente sabe que existem algumas bradiarritmias, que são bradiarritmias que precisam ser tratadas, tá? Tem algumas, inclusive, que você trata colocando aí um marca-passo, tá? Então, digamos que chegou no seu plantão um paciente com uma bradicardia sintomática, com uma bradiarritmia, que você necessita aumentar a frequência cardíaca desse paciente até que, por exemplo, o paciente chegue em um serviço de hemodinâmica e seja passado aí um marca-passo para esse paciente. Tá? Então, qual é a grande indicação dela? Essa. Tá? Então, atualmente, o que a gente sabe é que ela seria a principal droga para você estar fazendo aí em dose beta. Tá? Então, você tenderia a fazer ela em dose beta para tender a aumentar o débito desse paciente, aumentar um pouco a frequência cardíaca desse paciente, até que a medida permanente seja tomada. Tá? Então, ela é uma medida temporária de paciente com bradicardia sintomática. Tá? Então, seria a grande indicação dela hoje, tá? E sem falar, outro ponto importantíssimo, né, que como ela vai agir aí nesse receptor alfa primordialmente, quando ela é feita em dose alfa, né, mas ela também age em receptor beta, como a gente viu, tá? Então, ela tenderia a causar muito mais arritmia do que a nora. Então, por isso que ela mostrou que ela estaria associada a piores desfechos em paciente em choque séptico quando comparada à noradrenalina, tá? Então, idealmente, o que a gente faz para choque séptico é realmente nora, tá? E a grande indicação dela seria realmente para pacientes com bradicardia sintomática, tá? Como uma medida temporária até que você vá lá e faça a medida permanente, tá? Até que você vá e faça o marca-passo, por exemplo, para esse paciente. Beleza, e para finalizar a gente vai discutir dobuta, né? Dobuta, na verdade, é a grande querida aí quando você está falando de um paciente em choque cardiogênico, tá? Então, dobutamina vai ser igual a choque cardiogênico. A gente vai tentar entender isso por quê. Vamos lá, então ela seria uma catecolamina sintética, ao contrário das outras, que a gente já tinha discutido, né, que a gente produz, né, então a gente produz DOPA, a gente produz nora, a gente produz adrenalina, né, a dobuta, ela seria uma catecolamina sintética, então a gente sintetiza ela, enfim, a gente não tem produção endógena, né, e a dobutamina, ela vai atuar primordialmente em receptor beta-1, tá, e ela também vai atuar em receptor beta-2, apesar de ter uma fraca ação, tá? Em receptor beta-2, mas ela também atua em receptor beta-2. Aí você, ok, beleza. Então, se ela vai atuar em receptor beta-1, eu já sei que ela vai aumentar muito contratilidade cardíaca, né? E é exatamente isso, tá? Ela aumenta muito a força contrátil, tá? Apesar de aumentar pouco frequência, certo? Ela aumenta muito a força e ela também aumenta a frequência, mas em menor intensidade. Certo, e aí o que acontece em relação à pressão arterial desse paciente? Geralmente essa pressão arterial tende a não se alterar. E aí por quê? Porque você vai aumentar, vamos lá de novo, a pressão arterial desse paciente vai ser o débito cardíaco vezes a resistência. E aí o que vai acontecer aqui? Você vai aumentar o débito cardíaco, né? Já que esse débito cardíaco vai ser o volume sistólico ejetado vezes a frequência cardíaca. Então, aqui, o que é que você vai ter? Vai ter um aumento discreto dessa frequência cardíaca, mas você vai ter um aumento considerável desse volume sistólico ejetado, né? Que você vai aumentar muito a bomba, a força contrátil. E aí, o que é que vai acontecer com essa resistência? Ela vai diminuir, tá? Então, você vai tender a aumentar um pouquinho o débito e você vai tender a diminuir a resistência, né? Pela ação no receptor beta-2, pela ação de vasodilatação. Então, geralmente, ela não vai alterar muito a pressão arterial, tá? Ela vai alterar essa pressão arterial se o paciente tiver com bomba falida, porque ela vai estar tentando consertar a bomba, tá? Certo, e aí o que é que vai acontecer? Esse aumento do débito vai ser às custas realmente desse aumento dessa frequência, dessa força contrátil, tá? E além disso, você ainda consegue aumentar mais o débito, por quê? Porque você ainda diminui a pós-carga. Na hora que você fizer essa vasodilatação, na hora que você diminuir essa resistência, você vai diminuir a pós-carga, ou seja, o volume sistólico vai ser bem maior, porque você vai estar trabalhando contra uma resistência menor, contra uma resistência que você foi lá e conseguiu diminuir. Tá? Então, esse volume sistólico vai tender a ser aumentado. Tá? Então, é por isso que ela consegue subir bastante aí esse débito cardíaco. E o que ela faz ainda? Né? Ela aumenta a automaticidade do nó, tá? E ela melhora a condução pelo sistema elétrico cardíaco. Tá? Então, ela ainda melhora essa condução desse estímulo.
certo? Então, realmente, ela chega nessa bomba cardíaca e ela dá uma ajustada interessante, tá? Em doses elevadas, ela pode causar aí um certo grau de taquicardia, tá? Para os pacientes, mas geralmente, como a gente viu, ela não tende a alterar muito a frequência, tá? Então, a frequência, ela tende a ficar realmente mais ou menos estável, certo? E ela só aumenta a frequência naqueles pacientes que são mais suscetíveis a esse aumento, então, naqueles pacientes que já têm FA, que já têm algumas arritmias, e se você fizer em doses mais elevadas, tá? E fora isso, ela ainda traz um plus bem interessante, certo? Ela consegue, na verdade, melhorar a perfusão coronariana, ela consegue fazer aí uma vasoconstrição coronariana, e aí essa vasoconstrição vai conseguir, perdão, essa vasodilatação vai conseguir melhorar o fluxo, tá? Então ela vai fazer aí uma vasodilatação coronariana bem interessante, que vai melhorar o fluxo cardíaco, e fora que ela aumenta a contratilidade sem aumentar a frequência, ou seja, ela não aumenta muito o trabalho cardíaco, e fora que ela ainda vai diminuir a resistência. Então, esse coração vai estar trabalhando aí em condições ótimas, tá? Com uma resistência mais diminuída, ou seja, o trabalho cardíaco em si não vai ser tão exigido, não vai ser tão aumentado, tá? Então, ela vai tender a melhorar esse fluxo miocárdico, tá? Então, qual seria a grande indicação dela? Uma falência de bomba. A gente viu que existem vários choques, que são choques que estão aí classificados em cardiogênico, obstrutivo, enfim. E a gente viu que no choque cardiogênico especificamente vai ser um choque que ele vai tender a ter uma resistência vascular aumentada. O que é que a gente tem dessa resistência sistêmica? Todos os choques vão cursar com aumento dessa resistência, exceto o choque distributivo, né, que cursa com uma diminuição. Por isso que a principal droga vai ser Nora, para aumentar essa resistência. Tá? Beleza, aqui você tem uma bomba falida com um débito diminuído e uma resistência aumentada. Ou seja, a bomba falida vai ter que trabalhar contra uma resistência maior. Ela vai ter que ter muito mais trabalho para empurrar esse sangue. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? A dobutamina, ela consegue diminuir pós-carga, então ela consegue mexer um pouquinho nessa resistência. Ela consegue diminuir um pouquinho essa resistência, diminuindo a pós-carga e melhorando esse trabalho cardíaco. Então, por isso que a grande indicação dela seria no choque cardiogênico, tá? E aí ela teria alguns efeitos adversos associados, e aí os principais efeitos seriam realmente alguns eventos cardiovasculares que ela pode originar, ela pode piorar algumas isquemias, tá? E aí ela tenderia a piorar essas isquemias, provavelmente porque ela poderia aumentar muito essa frequência cardíaca se você fizer em doses mais elevadas, tá? Poderia originar aí, a um certo grau de uma tendência a arritmias e, com isso, predispor o coração à isquemia. Lembrar que ela é bem menos arritmogênica do que a adrenalina, tá? Como a gente viu. Ela, na verdade, tem uma capacidade menor de causar arritmias, tá? Mas ela pode causar, principalmente a depender da dose que você faz para o paciente, certo? Então, esses seriam os principais efeitos adversos dela. Lembrar que principal indicação de choque séptico, Nora, tá? A principal indicação de choque anafilático seria adrenalina. Principal indicação de paciente com bradicardia sintomática seria a DOPA. E a principal indicação de dobutamina seria choque cardiogênico. E aqui a gente faz principalmente em paciente que realmente chega hipotenso, enfim, tá? Às custas, por exemplo, de um choque aí relacionado a uma isquemia cardíaca, tá? Ou até a uma ICC descompensada, tá? Beleza, pessoal, então a gente finalizou, tá, as drogas vasoativas, e aí a gente